call is now being recorded. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós iremos dar continuidade nas medidas de tendência central. Vamos falar o que é moda, vamos falar o que é mediana. E assim como nós iremos também encontrar as medidas de tendência central em dados agrupados através de intervalos, tá ok? Então, vocês vão perceber o momento em que nós devemos trabalhar esses intervalos, tudo bem? Então, eu vou compartilhar a tela da última aula, fazer a continuação da nossa aula, tá ok? E mais tarde, logo depois da nossa aula, nós iremos conseguir, nós iremos colocar todas as anotações para vocês, tá ok? Estou aqui no campus, fiquei muito feliz aqui em estar voltando ao campus e eu espero que a gente consiga estar voltando, retornando às nossas atividades. Estou aqui no laboratório, é o único lugar que eu consegui a internet, tá bom? Então, qualquer dúvida já sabem, pode ligar o microfone, levantar a mãozinha aí para eu estou observando todos vocês, tá ok? Então, vamos lá. Bem, gente, essa aqui foi as anotações que nós fizemos na nossa aula passada, medida de tendência central, média aritmética, lembrando que nós estamos seguindo aquele livro de estatística aplicado ao curso de biologia, tá bom? Fizemos aqui alguns exemplos, deixei aqui um para vocês, tá? Vocês responderam? Hein? Sim, não sei se está certo. Como? Eu cheguei a tentar responder, não sei se está certo. Ver depois aí como é que a gente vai responder essa questão, tá ok? Então, vamos falar aqui de moda. Tá? A letra maiúscula, tá pequena, né? Então, gente, vocês lembram o que é moda? Representado por MO. Tá bom? Deixa eu destacar aqui. Moda, MO. Vocês lembram o que é a moda na estatística? Deixa eu colocar aqui a definição. É o evento que possui evento não. É o elemento que possui a maior frequência em uma distribuição. Tá? Então, gente, a moda é o elemento mais simples que a gente tem de observar, tá ok? Lembrando que a moda também é uma medida de tendência central, tá bom? Deixa eu colocar aqui um exemplo, tá? Então, imagina só que numa determinada distribuição, pergunta quanto você gasta, imagine só, diariamente com lanche, tá? Então, uma pessoa diz que gasta R$5, outro diz que gasta 5, outro gasta R$10, R$12, R$8, R$5, R$6, R$8 e R$5, tudo bem? Então, facilmente, o que é que a gente observa? Que nessa distribuição aqui, desses elementos, a gente percebe que o 5 é o evento que está ocorrendo com maior frequência, o elemento que está ocorrendo com maior frequência. Nesse caso aqui, vai ser igual a quanto? 5. De acordo com esse evento, a moda o que é? Gastar R$5 com lanche diariamente, tá ok? É a medida de tendência central mais simples que nós temos, tá ok? É fácil visualizar, tá bom? Só que, colocar aqui, já começou, a internet já tá ruim. Quando essa caneta não começa a pegar, a gente vai ter
A internet, isso aqui é a internet. Observação, tá ok? Ó para cá. Se eu tenho uma determinada distribuição do tipo 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Quem é a moda nessa distribuição? Quem é a moda nessa distribuição? Seria 1 e 2. É o 1 e o 2. Por quê? Observa que o 1 está ocorrendo 3 vezes e o 2 também está ocorrendo o quê? 3 vezes. Logo, a moda é 1 e quem? E 2. Dizemos que essa distribuição aqui, ela é o quê? Bimodal. O bi 2, né? Etimologicamente. Tá? Bi significa 2, tá ok? Numa distribuição, a gente tem a moda como sendo um só elemento. Se nós temos 2 elementos, é bimodal. Se nós temos 3 elementos, é trimodal. E assim por diante, tá ok? Já, se eu colocar a seguinte distribuição, 1, 2, 3. Quem é a moda nessa distribuição? Não tem. Hein? Tô ouvindo. Tem moda aí não. Quem é a moda? 3. Eu tenho 1, 2, 3. Quem é a moda? É 1, 2 ou 3 ou é 1, 2, 3? Hein, gente? Galera, por definição, a gente diz, ó, que é o elemento que possui a maior frequência em uma distribuição. Eu falar em maior frequência dá a entender a ideia de repetição. Quando eu coloco 1, 2, 3, professor, todos estão ocorrendo com a mesma frequência, uma vez. Então, aqui, gente, existe a condição mínima de existência que apareceu uma única vez, tá? Então, aqui ninguém está ocorrendo com maior frequência. Então, dizemos que essa distribuição aqui, ela é o quê? Amodal. O que é isso, professor? Não tem moda. Muita atenção. A ideia de maior frequência é que ocorra pelo menos mais de uma vez. Ocorrer uma única vez não é ter maior frequência, é condição mínima de existência nessa distribuição. Então, nesse caso, nem tem moda. Então, muito cuidado. Se um elemento ocorre uma única vez, essa única vez não dá ideia de maior frequência, tá ok? Então, muita atenção para esse tipo de distribuição. Tudo bem? Alguma dúvida? É tranquilo, não é? Tudo bem? Bora Sim, passar é tranquilo. adiante? Opa. Olha só. Mediana. Gente, mediana tem a ver com médio. Mediana tem a ver com meio, tá? O que vem a ser a mediana, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, digitadinho aqui, ó, tá? Que é a mediana? É o termo, agora tá maiúsculo. É o termo central de uma, mas muita atenção, gente. Quando eu falo em termo central de uma distribuição, nós devemos lembrar o seguinte. Primeiro, observação. Agora eu vou digitar. Primeiro, os termos devem estar ordenados. Ordenados é nada mais nada menos deles estarem escritos numa ordem crescente ou decrescente, tá bom? Vamos utilizar sempre a ordem crescente. Então, ó, crescente ou decrescente.
beleza? Então, é tranquilo, tá? E quando eu me refiro a um termo central, a gente tem ideia de quê? Que eu vou dividir exatamente ao meio. Aí eu pergunto a vocês, gente, se eu tenho 5 termos em uma distribuição, quem é o termo central? É o da posição 3. É o terceiro, porque vai ficar o terceiro no meio, né? 2 à direita e 2 à esquerda dele. E se eu tenho, então no caso ele é único, né? Se eu tenho, por exemplo, 10 termos, quem é o termo central? É o 5 e o 6. Hum, 5 e o 6. vai ser quem? Se eu tenho 10 termos numa distribuição, quem serão os termos centrais, no caso? 5 e o 6. O quinto e o sexto, né? Vai ficar ainda 4 elementos anteriores à esquerda e 4 elementos para a direita. Então, essa segunda observação é importante, tá? Se o número de termos dele for par, tá bom? Bota até umzinho aqui, ó. 2. Se o número de termos for par, de termos da distribuição for par, a mediana será dado pela média aritmética dos dois termos centrais. Aqui é que a gente tem que chamar a atenção de vocês, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui um exemplo. Exemplo. A. 2, 3, 1, 2, 5, 4, 2, 1, 3. Quem é essa mediana? Quem é essa mediana? Primeira coisa que a gente deve fazer seria o quê? É observar os termos aqui estão ordenados. Sim ou não? Não. Então é necessário que a gente ordene. Ó. Os termos devem estar ordenados. O que é isso? Escritos numa ordem crescente ou numa ordem decrescente. Então vai ser quem? Depois. Quantas vezes? O 2 agora quantas vezes? 2, 3 vezes, né? 2, 3. O 3 quantas vezes? 2 vezes. Aí depois vem quem? 4 e 5. Tudo bem? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, gente, nós temos aqui o quê? 9 termos. Então, é um número de termos o quê? Ímpar. Eu te pergunto, quando eu tenho 9 termos, quem é o termo central? Hein, gente? É o quinto. Coloca aí no chat. Eu não estou conseguindo ouvir vocês direito. Coloca só o númerozinho, a posição dele. Se eu tenho 9 termos, gente, quem é o termo central? É o quinto, né? Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. É exatamente esse carinha aqui, ó. Tá bom? Então a mediana seria exatamente quem? O quinto termo. E nesse caso, o quinto termo é igual a quanto? 2. Beleza? Gente, isso aqui eu tenho certeza que é bem tranquilo para vocês, tudo bem? E se eu tenho aqui uma outra distribuição, 3, 5, 4, 2, 3, 2, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e bota aqui 4, tá? Me digam quem é a mediana dessa distribuição, por favor.
Quem terminou, levanta a mão aí, por favor. Nesse caso aqui, nós temos quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós já temos aqui, ó, botar aqui de vermelho. 12 termos. 12 termos. E aí, a gente já observa que o número de termos aqui ele vai ser par. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer aqui é ordenar esses termos. Então, o 1 aparece 3 vezes, né? 1. O 2, quantas vezes? 2, 2 vezes. O 3, quantas vezes? 1, 2, também. 1, 2 vezes. O 4, 1, 2, 3 vezes. 1, 2, 3 vezes. E o 5, 1, 2. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá aí. Então, gente, quando o número de termos ele vai ser par, o que é que nós vamos ter aqui? Quem seria o termo central aí, hein? Quem seria o termo central, já que essa distribuição aqui, o número de termos, ele é par? Hein? Eu acho que é o 3, 3. É quem? O sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sexto e quem mais? O sétimo. Por quê? Ó? Observe que ficaram 5 para a esquerda e 5 para o quê? Para a direita. E lá na observação diz o quê? Se o número de termos da distribuição ele for par, a mediana será dada pela média aritmética dos dois termos centrais, tá ok? Então, a mediana aqui vai ser nada mais, nesse caso que são 12 termos, seria quem? O sexto termo, mais quem? Mais o sétimo termo, dividido por quanto? Por 2. Logo, a mediana vai ser quem? 3 mais 3 sobre quem? Sobre 2. Logo, a mediana vai ser exatamente igual a quanto? 3. Gente, muita atenção aí, tá certo? Muita atenção nessa ideia do número de termos ser par ou ser o quê? Ímpar. Tudo bem? Então, alguém poderia me dizer a regra geral de quando o número de termos ele for ímpar? Como é que você chega? Se aqui são 9 termos, o termo médio vai ser exatamente quem? O quinto. Vamos lá, vamos pensar da seguinte maneira, tá? Se eu tenho 5 termos, o termo central quem é? O terceiro. É ou não é? Se eu tenho 7 termos, quem é o termo central? É o quarto. Se eu tenho 9 termos, o termo central é o quinto. O que foi que vocês já perceberam aí, hein? Que de maneira geral, quando o número de termos ele for ímpar, quem é exatamente o elemento central? Hein? Vocês perceberam isso? Vocês têm como me dizer? Hein? Qual é a regrinha que vocês... Se eu tivesse aí, por exemplo, 1001 termos, quem é o termo central? Hein, galera?
Vocês não vão estar tendo distribuir 1001 termos e tá sabendo quem está no meio. Não. A gente está colocando aqui um número pequeno de termos para que a gente observe isso aí, que vai servir também para uma distribuição muito grande, que inclusive é o que a gente vai fazer já já. E se as distribuições elas forem muito grandes? Aqui a gente está trabalhando com uma distribuição com poucos elementos, mas sempre são poucos? Não, não são poucos, tá? E aí, como é que eu vou fazer, por exemplo, uma média aritmética de 1000 termos? Hein? Aqui, como é que eu vou definir a moda, a mediana? Então, gente, quando o número de termos for ímpar, tá ok? Basta que a gente tem, no caso aqui, n mais 1 sobre 2, o termo mediano. Sim ou não? Se o número de termos ele for ímpar. Tá? Então, o termo central, a mediana aqui, vai ser o quê? A mediana vai ser nada mais, nada menos do que o número de elementos, tá certo? 9, tá bom? 9 mais 1 dividido por quanto? Por 2. Entendi não, professor? Entendeu? Sim. Não são 9 termos? Então, como eu vou ter que dividir por 2, o número ímpar eu não consigo dividir por 2. Então, eu somo mais 1 e divido por 2. Ó. 9 mais 1, 10, dividido por 2. Quinto termo. Tá certo? Ó, onde esse N representa o quê? O número de elementos. Tá ok? E se o número de termos for par? Tá bom? A gente vai pegar quem? Tá? O que foi que vocês perceberam aqui, ó? Se eu tiver, por exemplo, 6 termos, quem são os 2 termos centrais? Isso considerando que todos eles já estão ordenados. Hein? Se eu tenho só 6 termos, deixa eu colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bem aqui, até aqui, ó. Já vou apagar. Quem são os 2 termos centrais? A posição dos termos centrais? Terceiro e o quarto. Terceiro e quarto. Muito bem. Vamos lá. Se são 8 termos, quem são os 2 termos centrais? O quarto e quinto. O quarto e o quinto. Muito bem. Se for 10 termos, quem é que vai ser os 2 termos centrais? Hein, gente? 10 termos. Olha aí, ó. Vai ser quem? O quinto O sexto. e o sexto. Muito bem. E aí, se for um número par de termos, como é que vocês irão definir? Hein? Quem é a mediana quando se tem um número par de termos? Vamos lá, de maneira geral. Agora há pouco eu te perguntei, se fosse 1001 termos? Ah, professor, então já sei que 1001 termos é ímpar. Então vai ser 1001 mais 1, 1002, dividido por 2, 501. Então é o elemento que está na posição 501, que na verdade seria 501º elemento, porque se eu estou trabalhando com posição, estou trabalhando com ordem, tá bom? 501, a gente lê 501º termo. E aí, se o número de termos for par, o que é que eu faço? A mediana, a gente sabe que a média aritmética é do elemento n sobre 2, mais n mais 1 sobre quem? Sobre 2. Deixa eu ver aqui. Vou tirar esse 2 daqui. É o elemento n, tá? N mais o sucessor, mais n mais 1, tá? Isso aqui tudo dividido por quanto? Por 2. Tá ok? Seria 12 termos, né? 12 dividido por 2. O 12º, né? 12 termos. Seria 12 dividido por 2. E o próximo, tá ok? Vamos organizar aqui. Seria a metade dele, mais o seu sucessor. N sobre 2. Mais quem? Mais o N, mais 1. Então, como são exatamente 12 termos, então, ó, 12 dividido por 2 é o sexto e o sétimo, tá ok? Então, você pega e faz a média aritmética entre eles, do termo n sobre 2, que é a metade, mais o próximo elemento, no caso, 12, o sexto e o sétimo. Você soma e divide por 2, tudo bem? Gente,
Uma dica importante que eu dou a vocês é o seguinte: sempre vocês irão visualizar questões em que na mesma questão ele vai pedir para fazer o cálculo da média aritmética, da moda e da mediana. Professor, o senhor começou falando de média aritmética, então eu resolveria tranquilamente média aritmética, depois moda e por último mediana. Não faça isso, tá? Gente, das três medidas de tendência central, qual foi a mais fácil que vocês observaram da gente encontrar? Quem foi? A moda. Qual foi a mais fácil? A moda. Depois quem? A mediana. E por último, a gente encontra quem? A média aritmética. Muito cuidado nesse tipo de questão, tá ok? Eu gostaria de colocar aqui uma questão para vocês, para mostrar exatamente como é que a gente resolve esse tipo de questão. Primeiro, faz o cálculo de define quem é moda, depois mediana e por último o que? Média aritmética. Deixa eu procurar aqui a questão, tá? Para que eu possa colocar aqui para vocês, tá? Deixa eu parar aqui a apresentação, tá? Já está aqui a minha listinha, tá? Olha só, gente, é bem interessante. Deixa eu procurar aqui. Pegando aqui. Ô, internet, me ajuda. Gente, estou abrindo aqui uma questão, tá? Só para mostrar para vocês. Gente, existem outras modas? Existe. Inclusive, a gente vai estudar, tá? Já já a gente vai começar, inclusive, mostrar para vocês, e eu quero que vocês me ajudem a desenvolver. E se o número de termos for muito grande? Como é que a gente faz? Então, a gente vai ter que dividir isso aí tudo por classes, tá? E aí a gente vai ter dois tipos de moda, que é a moda de Kizuber, moda de King, que a gente vai aprender como é que faz todo o cálculo. Ô, rapaz, tá ajudando aqui muito, não. Ó, peguei aqui a questão, tá? Exemplo. Essa questão é bem interessante, gente.
Só tá faltando o bendito quadro aqui, gente. Eu não tô conseguindo. Deixa eu ver aqui. Aqui. Dá um print aqui. FN, print. Gente, estou colocando para ficar bem bonitinho para vocês. Find. Ai, ai. Tá aí, gente, ó. Aí. Para ficar bem. Coloquei aqui a questão. Quero que vocês respondam. Vejam. Olha só aqui, ó. Tá dando para enxergar, tá? Sim. Olha só. Ó, eu pego aqui para deixar bem organizado para vocês. Uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente sempre no mesmo horário durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro. Então, ó, tá aqui os dias, tá? Tá aqui todos os dias, dia 1, dia 3, dia 1º, dia 3, dia 5, tá aí a medida da temperatura. Olha o que é que ele quer. Em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são respectivamente, tá? Deixa eu tentar aqui, ó, pegar esse quadro aqui para que fique todo no celular de vocês. Quem está assistindo pelo celular consiga enxergar, tá? Tá aí, ó. Tá todo ele, tá? Gente, tá aqui. Aí. Quem é a média aritmética, a moda e a mediana? O próprio comando da questão faz com que a gente visualize o quê? Ah, primeira coisa que eu vou fazer é o quê? É calcular a média aritmética. Fiquem à vontade aí, quem quiser. Como é que seria a média aritmética aqui? Lembrando que são quantos termos? São 15 termos. Opa! Então eu vou somar essas 15 temperaturas e vou dividir tudo por quanto? Por 15. Pergunto, é difícil? Não. Mas dá trabalho. Dá ou não dá? Dá. Mas ele quer a média aritmética, a moda e a mediana. Eu acabei de dizer para vocês o quê? Quando se tem um cálculo de média aritmética, moda e mediana, o primeiro cálculo que a gente faz é o quê? É da moda. Mais fácil. Depois, mediana. E por último, da média o quê? Aritmética. Gente, qual é a moda aí, hein? Qual é a moda? 13,5. 13,5. Por quê, ó? Observa que o 13,5, tá certo? Ó, tá ocorrendo 1, 2, 3, 4 vezes. Então, nesse caso aqui, a moda vai ser igual a quanto? 13,5.
vírgula quanto? 13,5. Ó, para cá, ó. Eu vou, ó, respectivamente, primeiro vem quem? Média, depois mediana e por último o quê? Moda. Então eu já sei que a moda é quanto? 13,5. Tá fora letra C, letra D e letra o quê? E. Tudo bem? Só me restou quais alternativas? A e quem? A e B. Agora eu vou para quem? Para a minha mediana. Gente, quantos termos eu tenho aqui? Quantos termos eu vou ter aqui? Hein, gente? Quantos termos eu vou ter? 15. 15. 15. 15. É um número par ou é ímpar de termos? Ímpar. Ímpar. Quem é o termo central? Se são 15 termos. É o oitavo. O É o oitavo. oitavo, né? Então, precisa eu distribuir todos eles? Não, a mediana aqui nesse caso vai ser o oitavo termo. Lembrem-se, na mediana é necessário que os termos estejam ordenados. Me diga uma coisa, quem é o menor deles aqui? Quem é o menor valor entre eles? 14. O menor Não, valor dele. 3,5. 13,5. Ele ocorre quantas vezes? 10. Quantas vezes o 13,5? 1, 2, 3, 3 4. e 4. Então, ó, 13,5, 13,5. Eu estou ordenando dessa forma para não confundir as vírgulas, tá? 13,5 e 13, quem? 5. Depois seria quem? 14. Depois seria quem? Qual é o 14. termo próximo? 14. Quantas vezes? Quantas vezes Só o 14 uma. se repete? Só uma, Só né? uma. E o 14 seria quem? Acho que 16. Ó, o 15,5 aqui, ó. Ah, nem vi. Não é? 15,5. Nós já estamos com quantos termos, hein? 1, 2, 3, 4, 5 e quem? 6. Depois do 15,5 seria quem? 16. Quem? Tem o 16 aqui, Agora é ó. 16. 16. Tem quantas vezes o 16? Só Só uma, uma. né? Depois do 16 seria quem? 18. Seria quem? É 18. O 18. 18. Ó, pra cá. 18, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Aqui, ó, o oitavo termo. Tá? Então, nesse caso, a mediana aqui vai ser quanto? 18. Precisa eu desenvolver todos eles? Não. Eu não vou para quê? Se eu vou continuar sendo 18, ele é um número ímpar de termo, é o central, então tem 7 à sua esquerda e 7 à sua direita. Então já sabe que a mediana vai ser quanto? 18, né? Então, ó, tá aqui, ó. Mediana igual a 18, moda 3,5, mediana igual a 18. Professor, e a média aritmética, as alternativas todas, a média serem 17, sem dúvida, a gente marca para essa questão a alternativa correta, letra A, B, tá bom? A gente colocou essa questão para mostrar o que para vocês? Que a ordem da definição de média aritmética, moda e mediana, tá? A gente primeiro calcula a moda, depois mediana e por último o que? Média aritmética, tudo bem? Mas aí, gente, tudo bem nesse exemplo? Tudo bem? Sim. Tranquilo. Gente, alguém? Tudo bem, Luana. Mas aí eu pergunto, já que vocês perceberam que essa questão aí, só com 15 elementos, a média aritmética ia dar um trabalho danado.
eu te pergunto, a nossa turma, tá? A turma de biologia lotada com 40 alunos. Me digam uma maneira que eu faria para fazer o cálculo de média aritmética, moda e mediana de uma maneira mais simples. Altura. Se eu quiser saber a altura, a média da altura de vocês, ia dar um trabalhinho bacana, viu? Me dá um trabalho danado. Para mim não, para vocês. A gente ia estar calculando o número decimal, somando, depois o quê? Dividindo. Vocês perceberam então o trabalho que vai dar? Aí eu te pergunto, vocês conseguem enxergar uma maneira em que a gente consiga diminuir essas contas? Hein? Pela A única idade, coisa que eu penso, É o quê? coisa que eu penso é tipo assim, imagina que é 40 alunos, né? Fazer 4 grupos assim de 10, né? Digamos assim. Poderia ser. Aí tirar a Mas média aí, de cada um desses grupos. Aí no final se a conta você ficaria um fosse na pouquinho. média deles, você continuaria tendo o mesmo trabalho, porque você estaria o quê? Você estaria simplesmente quebrando o cálculo em partes menores para depois juntar, tá? Gente, é baseado nesse tipo de problema que a gente vai ter o quê? As medidas de tendência central em dados agrupados e divididos através de intervalos. O que é que nós iríamos fazer para diminuir esse nosso trabalho? Nós iríamos verificar quem é aluno mais baixo e aluno mais alta e verificar a diferença de alturas, que isso é chamado de amplitude, tá? E depois fazer o quê? As classes, cada uma dessas classes, incluindo todos vocês. Então, por exemplo, imagina só que a aluna mais baixa da nossa turma de biologia seja... Quem é que se acha aluno mais baixo? Diz aí o nome da aluna aí, por favor. Vocês consideram? Que é mais baixo e o mais alto, por exemplo. Eu acho que o mais baixa sou eu. Larissa. É Larissa, né? Larissa, imagina só que tu tem 1,60 m, pode ser? Eu tenho 1,53. Como? 1,53. 1,53, muito bem. Então a Larissa tem 1,53 m. Quem considera o aluno mais alto aí da turma? O Marcos Vinícius, que tem 1,84 m. Então, gente, nós iríamos buscar fazer essa diferença de 1,84 m, de 1,53 m. E a gente iria ter grupos. Por exemplo, começando de 1,50 m, aplicando de 5 em 5 centímetros, até 1,55 m. A segunda classe, 1,55 m a 1,60 m. Depois, 1,60 m a 1,65 m. 1,65 até 1,70, 1,70 a 1,75, 1,75 a 1,80 e depois de 1,80 até quem? 1,85. Então eu irei contemplar dessa forma, dentro dessas classes de intervalo aqui, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e assim por diante, e simplesmente eu iria perguntar: quantos alunos na turma de biologia tem entre 1,50 m e 1,55 m? Tantos iriam levantar a mão, mais rápido. E em cima dessa distribuição em dados tabelados, através de divisão de classes, é que eu iria com maior rapidez determinar quem é a média aritmética, a moda e a mediana, tá ok? Então, gente, isso aqui vai ficar para a aula da semana que vem, não vai dar mais tempo, tá ok? E a gente encerra a nossa aula por hoje, tá bom? E eu volto a perguntar, como foi que vocês conseguiram resolver essa questão? Tá? A internet está cortando, tá? Alô? Tô escutando Sim. bem o senhor. Tá? Gente, tá um pouquinho falhando, tá bom? Então, gente, na próxima aula, a gente começa a falar sobre as medidas de tendência central através de dados tabelados através de intervalos, tá bom? Então, um grande abraço, fiquem com Deus
e vai desculpando aí a questão da internet, que queira que não, a gente depende dela para a gente trabalhar nesse momento, tá bom? Então, grande abraço e a gente fiquem com Deus. Tchau.